envolver todas as potências. Né? Isso dizer que a beta basicamente tem duas dependências de epsilon. Tem um de epsilon 0 e um de epsilon 1 e acabou. Né? Mas qual seria a justificativa para isso? Porque se cancelasse o alfa ia dar beta de alfa epsilon, um termo em ordem zero mais linear em. Aí você aí olha só, concretamente se aquilo ali fosse verdade, todos os beta tio i com igual a 1 em diante eram zero. Sim. Tá certo? E a gente estava chegando em beta tio 0 igual a 2 e 1 alfa. E não. Nossa, aquilo ali na verdade fica fácil E não comparar com 800, comparar termo a termo ali. O problema é que vai ficar faltando a derivada. Sim, faltando a derivada. Ainda está com o sinal trocado. Você não tem medo de fazer em ordem epsilon sobre 1 sobre epsilon? Só para ter o jeitão que aparece. Que ordem 1 sobre epsilon? Fazer um epsilon menos 1, a gente fez para epsilon 0 não deu nada. Vai que para epsilon menos 1. Ah, duvido. Custa tudo bem. Epsilon menos 1, né? Epsilon menos 1. Vai que, né? A epsilon menos 1 eu deveria cancelar as paradas. Que era o meu palpite inicial era esse, era eu olhar a ordem sobre epsilon. Então é o seguinte, cadê a relação original? É isso aqui, né? A relação original é isso aqui. Foi esse Z alfa vindo para cá. Virava 1 sobre Z alfa, né? Etc. A ideia é que isso aqui é finito, quando o epsilon vai para zero. Isso aqui é finito. Isso aqui tem que ser finito. Né? Eu vou voltar o cara para cá. Né? Talvez o que a gente precise seja relações de recorrência impondo que esse termo seja finito no final. 1 sobre Z dZ de alfa. 1 sobre Z dZ de alfa. Isso significa cancelar todos os polos em cancelar, ter os coeficientes de tal maneira que ele cancele todos os termos singulares em epsilon. Mas alguma coisa está estranha, de qualquer forma, porque, por exemplo, se a gente supuser aquilo ali que o Pascal supõe explicitamente, certo? Se eu supuser aquilo ali, isso aqui dá beta tio de 0 igual a 2 e 1 alfa, que não é o que ele está querendo. Não, mas tem outra derivada ali também. Daria 2. Mas aí tem o beta tio 1 sempre. Beta tio 2, beta tio 3, beta tio 4. Todos esses caras, segundo essa hipótese, seriam zero. Então aquela soma ali não contribuiria. Não, calma, o beta tio 1, segundo essa suposição, seria o 2 alfa, não? Sim. Seria 2 alfa, se quiser. Beta tio 1 é 2 alfa. É o primeiro termo da expansão. Observação. E sai um 2 alfa, a derivada em alfa vai sair um Z' 1. Vamos ver. Vamos ver. Interessante isso aqui. Esse é o famoso método tentativa e erro. Né? Já pode tirar essa soma. Bom, tira a soma, Beta porque tio 1. o único que contribui é beta tio 1 e o beta tio 1 é 2 alfa. Né? 2 alfa, D de alfa, de alfa, Agora Z 1 alfa. fazer aqui Agora Z um zero. alfa, entrar em um. Agora, D de alfa desse cara vai cancelar esse cara. Exatamente. Calma. Não. Certinho. Quê? O sinal. Cara, não, tem um alfa. Tem um alfa na frente. Você for deslavar, depender da luz de cálculo. Não é alfa. Calma, cara, calma, olha só. Parece eu e cálculo. Eu queria anotar. Tá certo.
É alfa. É alfa. Certo. É verdade. Então fechou. Ah, lógico. Para argumentação de simetria. Equação do alfa beta. Equação do alfa beta e conclusão. Beta tio 0 é menos 2 d de alfa C1 alfa. Olha só que maravilha. Com alfa, né? Pelo menos a gente não frustra que Você esqueceu de botar um alfa na frente. É menos 2 alfa. 2 alfa. Aí, Ó, coisa então linda. como... Já pronto, já pode ser. Então essa é demonstração por iluminação divina. Não, demonstração por iluminação do Pascoal. Pascoal. O Pascoal falou, olha, agora a gente pode discutir isso. Por que é razoável? Provavelmente, se isso aqui, se a gente conseguir ficar mais ou menos de acordo em relação a isso, o resto não deve ser tão difícil assim. Agora a gente viu que a coisa anda. Né? Isso aqui está querendo dizer que não tem termos de ordem epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, assim por diante no beta. Então, onde é que poderiam vir termos assim? Lá vem tudo sujo. Primeiro não, primeira coisa para anotar para poder simplificar a visão é que a gente pode cancelar esse monte de alfa que está na frente, porque, né? Eles estão aí só para atrapalhar a vida, né? Se foi essa expressão que ele escreveu. Não foi essa a expressão que ele escreveu, não. Estavam todos os alfas ali. Mas tudo bem, você tem razão. Tem razão. Delta de alfa epsilon, 2 epsilon, mais delta de alfa. Vou dizer a frase dele para vocês. A frase dele É a é... iluminação divina. A frase dele é a seguinte. Irmãos e irmãs. Então, desde que a QCD é uma teoria renormalizável, nós temos beta de alfa epsilon igual a 2 epsilon mais alfa beta de alfa. Ou seja, ele está invocando o caráter renormalizável da QCD para escrever essa equação desse jeito. Esse caráter, você poderia dizer o seguinte, olha, a beta, ela vai para um resultado finito quando o epsilon vai para zero. Mas ela também iria para um resultado finito quando o epsilon fosse para zero se você tivesse todas as outras potências de epsilon positivas. Né? Se a gente tiver todas as outras potências de epsilon positivas, isso aqui não vai funcionar do jeito que ele está falando, não. Mas uma potência maior da beta não seria, por exemplo, a derivada segunda da constante de acoplamento em relação ao parâmetro? Não tem nenhum argumento de, tipo, beta é dg dt. Né? O que seria a derivada de beta, que é o termo que seria a próxima ordem? Né? Seria tipo d2g dt2. O que dá para argumentar com isso? De que restrições a gente tem sobre a derivada segunda da constante? Não tem nada, né? Nesse momento eu não estou enxergando nenhuma razão para você não escrever uma série completa lá. E deixa eu dizer mais uma coisa grave para você. O Forster, né? O outro cara que eu estava colando para fazer isso, e aliás ele segue uma mesma linha de argumentação, né? Ele escreve explicitamente beta igual ao somatório de beta i epsilon elevado a i. Certo? De i igual a zero. E enquanto o mesmo resultado. E enquanto o mesmo resultado. Ele escreve o resultado. Agora, ele não faz a conta. Entendeu? Então, eu tenho a impressão que todo mundo copiou no mesmo lugar. Tem que achar esse lugar. Tem que achar esse lugar que os caras copiaram. Entende? A impressão que dá é que os caras pensam que essa é uma conta fácil. Entende? Se tem essa hipótese aqui, realmente ela é uma conta fácil. Mas por que ter essa hipótese? Se não tem essa hipótese, não é uma conta óbvia para mim que a gente tem que fazer. Entende? Você tem que lidar com esse cara aqui, cara. Esse cara aqui não é. Não. Bom, vou deixar como exercício, tá? Vai estar na prova. Vai estar na prova. Farina. Vou pensar mais, vamos ver se a gente mata essa história
na vez que vem. Pascoal tá vivo? Hein? Pascoal tá vivo? Pascoal tá vivo. Liga pra ele, Pascoal, fala, abre o jogo. De onde você tirou isso aí? Onde você copiou? Aí eu falei, cara, eu tava olhando o Pocorski, ele falou que era óbvio, eu acreditei. O Pocorski, de onde você tirou isso? Eu tava olhando o Pascoal. Não, de fato fica parecendo, como o Pocorski é mais recente, fica parecendo que o Pocorski leu o Pascoal. Só que o Pocorski colocou essa história do beta igual tem todas as potências de Epsilon. Entende? Com todas as potências de Epsilon vai dar problema. Foi ele que deu o Pascoal e não entendeu. Ele entendeu e só reconheceu. E não citou no final do livro, para achar uma das diferenças. Bom, eu vou dar uma olhada nisso, né? E vamos ver se a gente mata isso na aula que vem. Peço desculpas aqui, chegar aqui na frente da câmera. Peço desculpas aos assistentes, né, pela internet, que hoje deve ter sido a aula mais chata de todos os tempos da vida deles. Né? O cara ficar com a câmera focalizando o quadro. Não é um monte de gente conversando. Não é a pior não, porque na última do você não vai dizer o que aconteceu durante a primeira 1h30 de aula. Eu vou te dizer o que aconteceu. Já chegou? Não vamos falar ainda não. Começa com leite e fica com óleo.